Para a conclusão de um fato, crime, necessita da ordem cronológica dessas 4 ferramentas: vestígios, indícios, evidências e prova. Vestígios representam qualquer marca, fato, sinal deixado no local do crime. Exemplo, digitais, pegadas, entre outras, tá? Imagine que aconteceu um crime, a polícia chega até essa cena do crime, polícia, peritos, delegado, e aí eles vão o quê? Preservar esse local, porque agora trata-se do quê? Da cena de um crime. Então, quando eles vão preservar esse local, eles vão considerar tudo que está ali, tá? Um copo sobre a pia com água, um livro sobre a cama, a última ligação, a última mensagem que essa pessoa respondeu, uma TV ligada, em que canal que essa TV estava ligada, né? Por quê? Porque vai juntar todos esses vestígios para chegar ao possível autor do crime e juntar as provas também, tá? Então, é preservado para quê? Para que tudo que for importante para a elucidação do crime seja colhido. Indícios. Lá no artigo 239 do CPP, que é o Código de Processo Penal, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra circunstância. Então, aqui já no indício, o próprio perito, delegado, investigador, ele induz o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, até chegar aos autores do crime. Gente, a vítima tá ali na cama, tal. A vítima era solteira, mas lá na cozinha, em cima da pia, tem 2 copos, um com mancha de batom na borda e outro copo, os 2 com vinho. Isso daí é o quê? É um indício, tá? É uma chama. É aquilo que o perito, o delegado, o policial vai olhar e falar, opa, acender ali, né, a luz, pegar aquele copo, levar para a perícia, por quê? Colher exame de DNA, levantar outras suspeitas, né? Até mesmo o líquido, ele também, dependendo do que for aí, ele também é analisado, tá? Então, o indício, ele traz para o profissional ali, o perito, o delegado, uma possível relação do crime com um conhecido ou um desconhecido, tá? Uma pessoa próxima ou não. Ali já vai o quê? Avançando para chegar nas evidências, que é o quê? Que representa o vestígio que, após analisado pelos peritos, se mostram diretamente relacionado ao caso. Gente, considerando aqui nesse exemplo que eu dei para vocês, a vítima, ela tá ali no chão, né, do quarto, no chão do quarto, toda aberta. Eu posso dizer que isso é homicídio ou suicídio? Claro, né, gente? É óbvio que é um homicídio. Lembrando, vestígio é o todo, tudo que tem ali na cena do crime, tudo que eu vou considerar, né, que eu acho importante para levantar a prova. O indício é aquilo que o profissional ali, responsável, perícia, vai considerar na prova, que na maioria das vezes ele, né, tem ali quase certeza. Já as evidências, que é o que eu estou falando aqui, é tudo aquilo que uma pessoa, mesmo que uma pessoa não tenha conhecimento sobre perícia, criminologia, ela pode deduzir de fato que aquilo foi um homicídio, que foi o exemplo que eu dei para vocês, que vocês acredito que disseram que uma pessoa ali no chão do quarto com o corpo aberto, óbvio que ela não é suicídio aquilo, que é um homicídio, né? Quem é que vai se matar tentando abrir o corpo? Existe? Pode existir, não estou dizendo que não, mas é quase impossível, tá? Então evidência é aquilo que é claro, que é óbvio, que eu posso deduzir que aquilo é um homicídio, que aquilo é um assassinato, tá? Para quê? Para chegar na
prova. Ah, tá, mas aquilo ali é um homicídio, uma pessoa no chão, toda aberta, sangue para tudo que é lado. Ok, se eu sei que é um homicídio porque é evidente, é óbvio, eu vou o quê? Colher provas também a partir dali, tá? Tá, tem uma faca ali do lado do corpo, é uma prova, é um meio de quê? De prova. Que provas diz respeito ao meio utilizado pelas partes, na qual pode juntar ao processo. Possui dois tipos de provas. Prova direta, quando recai diretamente sobre o caso. Prova indireta, quando afirma outro fato para que chegue ao desejado. Aqui é o seguinte, né? Falando aí, abrindo esse assunto para falar sobre prova. Gente, prova é indispensável dentro do Código de Processo Penal. A prova, ela é fundamental para a elucidação de um crime, tanto para absolver quanto para condenar alguém, tá? Ninguém é condenado sem prova, não existe isso. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa chega até a delegacia, foi eu que matei. Mas não tem prova, não tem indício de materialidade, não tem evidências, não tem correlação nenhuma do acusado com a vítima. O delegado, ele pode abrir um inquérito? O juiz pode condenar? Não, gente, não pode. Porque a confissão sozinha, ela não tem poder, ela não tem valor, né? Já, por exemplo, há casos que a gente pode imaginar, né, buscando aí, trazendo, estava até conversando com o professor Cláudio, um caso que aconteceu aí aqui no Brasil, em São Paulo, aqui na Zona Norte, que foi o caso da Isabela Nardoni, uma menina, criança de 6 anos de idade, que foi morta pelo pai e pela madrasta, tá? Foi um caso que teve grande repercussão nacional. E por que eu estou citando esse caso aqui? Porque o pai e a madrasta, eles não são réu confessos, porém, os vestígios, os indícios, as evidências, as provas, todos esses elementos foram suficientes para chegar até a condenação dos acusados. Tanto que existiu uma necessidade da sociedade em tentar chegar à verdade. Todos clamavam por justiça, queriam, né, que aquele fato fosse esclarecido. O promotor, no caso, na época, que era o Sembranelli, hoje ele é desembargador, porque não tinha confissão direta dos acusados, que ali possivelmente eram suspeitos, até antes do trânsito em julgado, que foi a condenação. Eles eram suspeitos, mas as provas, os vestígios, os indícios, tudo levavam até eles. Provas são essas. O professor pode citar para vocês, né, em sala, mas ligação para o pai dele, por que não para a polícia depois que a menina caiu. Teve ali a grade do quarto que foi cortada, o sangue no carro, o último momento que o carro foi desligado e o GPS acusou. Tudo isso, tá? Testemunhas que foram ouvidas, que eram próximos, né? Falaram sobre os ciúmes que a madrasta tinha da menina com o pai, enfim, né? São N provas que chegaram até os autores. Enfim, né? Aí é um caso onde não existe uma confissão direta dos acusados, mas existiu o quê? Provas, vestígios, indícios de autoria e materialidade, evidências também que os condenaram, tá? E quando fala-se da prova direta e da prova indireta, aqui a gente pode entender o seguinte, não vou esticar aqui, mas para vocês entenderem claramente. Teve um caso que aconteceu em 2012, que foi um caso do jogador do goleiro Bruno, que foi acusado de, junto com mais 2 pessoas, terem matado a mãe do filho dele, Elise, esqueci o sobrenome. Ali no caso não houve uma prova direta, que é a prova
no próprio corpo. Até hoje, gente, 2012, 10 anos, o corpo dela não foi encontrado, tá? Não teve assim. Mas existiram o quê? Provas que chegaram até ele como autor do crime, que foram provas essas. Um inquérito, um boletim de ocorrência que ela abriu, alegando violência doméstica contra ele, violência doméstica, violência psicológica, ameaças. Ela na casa dele, lá no sítio também, enfim, né? N coisas aí que justificaram para chegar nele e nos outros autores aí do crime. E as provas, elas são o quê? Fundamentais. Por que eu estou citando isso? Porque mesmo que a pessoa não confesse, mas ela tem uma relação ali direta com a vítima, ela pode sim responder por aquilo, tá? Mas lembrando que o quê? Essas provas precisam ser contundentes, precisam ser firmes, tá? A polícia, o Ministério Público precisa o quê? Ter certeza disso, porque se não há certeza, na dúvida entre condenar e absolver, o juiz, ele absolve, porque não tem prova, não tem como dizer que foi ou não a pessoa que fez aquilo, certo? Nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico, né, uma teoria muito interessante que fala sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, tá? Essa teoria, que é a teoria da árvore envenenada, surgiu no direito norte-americano, que estabelecendo o entendimento de que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estarão contaminadas por ilicitude dessa. Portanto, segundo essa teoria, as provas obtidas por meio de uma primeira prova que foi descoberta por meios ilícitos deverão ser descartadas do processo na persecução penal, uma vez que se considerarão ilícita por derivação. Ninguém poderá ser investigado, denunciado ou condenado com base unicamente em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide ou de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido de modo válido em momento subsequente, não podendo ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária, tá? Então, a gente encerra aqui o assunto falando sobre provas, indícios, vestígios, evidências. Espero que fique bem claro, tá? Gente, quando você for pensar assim, qual é a diferença dos três, é só você imaginar. Eu consigo dizer se aquilo é ou não um crime ou homicídio? Consigo. Sim, é um crime, é um homicídio. Por quê? Porque é fato, tá na cara, tá? Então, isso são as evidências. Óbvio, claro, ok? Boa sorte aí pra vocês, Cláudio. Tô aqui, pode contar comigo, tá? Espero que os alunos tomem bom proveito dessa aula.